Olhe para cada um de nós, olhe para as nossas dificuldades. O Senhor sabe que não são poucas. Olhe para a incredulidade, olhe para situações pessoais, na família, no trabalho, olha para histórico de vida, olha para nossas dificuldades e nós falamos: ainda assim queremos estar com o Senhor, ajuda-nos. Oramos para o Senhor nos ajudar, oramos para que tenhamos fome do Senhor, oramos para que queiramos o Senhor sobre todas as coisas e mais do que tudo, nós queiramos o Senhor. E que nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor, separados do Senhor, estar sempre com o Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Oramos no poderoso nome de Jesus. Estar com Deus é muito melhor. Nós podemos estar na iminência de um juízo. Eu não digo isso como uma afirmação, mas uma possibilidade hipotética muito real. Se você olhar os que os cientistas dizem, e se for acontecer o que eles dizem que acontecerá com o aquecimento global, nós estamos fritos e parece muito igual o livro de Apocalipse. Se nós lermos o livro de Apocalipse, eu costumo brincar, não leia à noite, senão você não vai dormir. Uma hora dessa acontecerá os juízos do livro de Apocalipse ou as previsões dos cientistas. E se você ler jornal e ouvir jornal, e o conselho que muitos dão é não ouvir muito jornal, só num certo horário, porque é realmente deprimente, tem sido causa de depressão, tristeza, síndrome de pânico. Tem pessoas que só assistem jornal e muitas vezes por dia e junta com Datena, igual síndrome de pânico, não quer sair de casa. Se você assistir os jornais e ler os jornais, com o poderio militar dos Estados Unidos ali na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, encostado na Coreia do Norte, você pensa que nós estamos diante de possíveis juízos catastróficos nos dias de hoje. Que eu posso dizer para você, estar com Deus é muito melhor, a despeito de passar no juízo. E há muitas formas de passar pelos juízos de Deus, mas estando com Deus é muito melhor. Noé sabia que um juízo viria, mas Noé andava com Deus. Para ele foi muito melhor, ele fez a arca e passou flutuando. Não foi moleza, né? Cheiro de bicho, dá comida para bicho, devia ter um pouco de mosquito ali naquela arca, não deve ter sido fácil, tantos dias assim, mas com Deus foi melhor. Ele não foi afogado e toda a humanidade hoje é descendente de Noé e dos seus filhos. Deus fez uma aliança com Noé, a sua descendência, e com os animais selvagens, que ele permitiria que nós viéssemos existir como existimos, e a terra seria novamente povoada. É por isso que eu e você estamos aqui. Para Noé, estar com Deus foi muito melhor. Para Moisés também. Moisés vivia nos dias de um juízo. Deus havia dito: esse povo não entrará na terra prometida por 40 anos. Isso é juízo. E eu prometo, não será hoje eu só vou fazer menção, mas uma das figuras de linguagem para Deus, na lei de Moisés, para você entender direito depois, essa figura nos Salmos, que ele é a rocha. O Deus verdadeiro é a rocha. Eu vou explicar isso outro dia. Ali no deserto de Zim não tinha água, e Deus falou com Moisés: fala a pedra, que simbolizava o Senhor, simbolizava Jesus. Ele não só falou, mas ele não falou a pedra, ele brigou com os rebeldes, pegou a vara, bateu 2 vezes, e Deus falou: você não vai entrar na terra prometida, você também está fora. Parece severidade de Deus para com Moisés, mas Deus não podia abrir exceção, porque se a rocha simboliza Deus, sem Deus não tem perdão, não tem salvação, não tem vitória, não tem terra prometida aqui na terra temporal, que simboliza a eternidade com Deus. Bateu na pedra, não quis o Senhor, está de fora.
Mas Moisés sabia que estar com Deus é muito melhor, apesar dos seus pecados. Ele se arrependeu, continuou andando com Deus, e na terra prometida da eternidade com Deus, ele está lá. Ele apareceu para o Senhor Jesus no Monte da Transfiguração, porque Moisés sabia que estar com Deus é muito melhor. Noé e Moisés sabiam. Jeremias era jovem, talvez 17 anos, no máximo 22, da tribo de Levi, de família sacerdotal, morava em Jerusalém, em Anatote, não muito longe, alguns quilômetros somente. O Senhor apareceu para Jeremias e disse: Jeremias, você vai ser profeta para as nações. Jeremias disse: eu não acho que é boa ideia, não. Passo para outro. Jeremias era assembleano, né? Eu passo a oportunidade para outro. O Senhor falou: Jeremias, eu te amei, eu te escolhi antes de você existir. Antes de você ser formado, eu te separei. Você vai para onde você tiver que ir, você vai falar o que você falar, e quando você falar que vai cair, vai ser derrubado, vai ser desarraigado, e quando você falar vai ser edificado. Você é profeta das nações, e Deus tocou nos lábios e na boca de Jeremias, e Jeremias virou profeta mesmo. O que ele tinha para dizer logo de cara? Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma panela fervendo, ela está inclinada aqui para o nosso lado, aqui para o lado do norte, inclinada aqui para o reino de Judá. O Senhor disse: do norte virá as catástrofes, os desastres, as desgraças sobre todos os habitantes desta terra. O Senhor preanunciava um juízo. Como Noé, como Moisés, Jeremias vivia nos dias do juízo. É a mesma coisa que Daniel, possivelmente com 5 anos de idade, estava nascendo no meio do caminho do juízo. Josias, que era um jovem rei, estava no caminho do juízo. Estava todo mundo no caminho do juízo. Quem amava Deus, quem não amava, quem conhecia, quem não conhecia. E Deus vinha falando desse juízo desde os dias de Isaías, quando no fim da vida de Ezequias, Deus falou pelo profeta Isaías, depois que Isaías mostrou o seu tesouro para a Babilônia com muito orgulho, Deus disse: a Babilônia virá e vai saquear todas essas coisas. Então veio os dias do rei Manassés. Manassés bateu o recorde mundial de desobediente, de endemoniado, de encapetado, de assassino, de sacrifício humano e de crianças, de abominações diante de Deus por 55 anos. E aí o seu filho Amon fez igual durante 2 anos, deu 57 anos. Aí surge Josias na história, já eu falo dele. E todos eles estão na reta do juízo de Deus, porque Deus já havia falado desde os dias de Isaías, quando Ezequias estava para morrer. Manassés só piorou e piorou e piorou. Manassés, no fim da vida, se converteu, mas se tornou cultura do reino de Judá, todas aquelas abominações. Apesar da conversão de Manassés, o reino de Judá continuou como estava, na reta do juízo de Deus. Então, quando o Senhor fala por Jeremias, é porque a coisa estava completamente complicada, e até o juízo de Deus era melhor para o reino de Judá. Porque quando Judá fosse para a Babilônia, passasse pelos apertos e aflições, e a palavra do Senhor se cumprisse, haveria então um temor maior, um conhecimento maior, de tal maneira que quando Judá voltou, acabou Baal, acabou Baalins, acabou. Israel teve outros problemas, mas não estava mais envolvido nas idolatrias, depois que voltou da terra da Babilônia. Eles estavam nos dias de juízo de Deus. E aí surgiu então esse Josias, e Jeremias também sabia que estar
com Deus era muito melhor. Ele profetizou nos dias de Josias, ele era jovenzinho, deve ter conhecido Josias mais para o fim da vida de Josias, mas nos 11 anos de Joaquim e 11 anos de Zedequias, foi complicado para Jeremias. Numa certa ocasião, Jeremias amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele falou, era melhor não ter nascido. Tamanho estresse, tamanha dificuldade, tamanha luta, tamanha perseguição, tamanho sofrimento, jogado em cisterna, odiado como foi, a semelhança de Elias, era melhor eu não ter nascido. Era melhor Deus não me amar e nem me escolher. Ele chutou o pau da barraca, de tão duro que era. Mas ainda assim Jeremias continuou firme com Deus, viu a palavra do Senhor sobre a queda de Jerusalém se cumprir ainda nos seus dias, e ele tinha a presença de Deus e a voz de Deus, quando o resto da nação, em termos gerais, estava no pior estágio da história, por influência do reinado de Manassés. Estar com Deus era muito melhor, porque era Jeremias que anunciava o juízo, era Jeremias que ouvia a voz de Deus, não era o único, mas era um dos poucos, ouvia a voz de Deus, tinha a presença de Deus, revelação de Deus, sabia tudo sobre o futuro. Você quer saber no sentido que os profetas falaram das nações sendo salvas? Eles profetizaram até sobre nós. Se você quer saber, ele profetizou sobre a nova aliança, de tal maneira que Deus usou muito Jeremias. Noé, Moisés, Noé que passou flutuando, Moisés que não entrou na terra prometida temporal, mas está na presença de Deus. Jeremias que até da vida desesperou, sabiam que estar com Deus era muito melhor. Então, 20 anos antes da queda de Jerusalém, Daniel novinho, 17, 20 anos, foi para a Babilônia, quando Jeremias devia ter uns 40 anos, de tal maneira que o Daniel, jovenzinho, deve ter visto esse profeta Jeremias, que com 20 anos de ministério, já era bem impactante, já era bem conhecido. Ele deve ter conhecido a profetisa Hulda, não sei, mas Daniel sabia que estar com Deus era muito melhor. Quando ele chegou na Babilônia, como a primeira leva de exilados para a Babilônia, 20 anos depois cairia Jerusalém na terceira leva, Daniel estava lá, andando com Deus, desde os dias que ele foi levado para se tornar governador na Babilônia, porque Daniel sabia estar com Deus é muito melhor. Que eu estou tentando mostrar para você que a Bíblia está cheia de passagens que os servos de Deus estavam diante de um juízo, ou estavam no juízo, como Noé, Moisés, mesmo Jeremias ou Daniel, estavam no juízo de Deus sobre a terra, mas estar com Deus era melhor. Eu não sei se você assusta, mas eu assusto, com possibilidade de guerra na Coreia do Norte. Eu tendo a ser mais otimista, mas alguns dizem, Lava Jato não vai resolver nada, o Brasil nunca vai mudar, e outros dizem, já está mudando, você nem imagina quão bom ficará, e muitos dizem que o Brasil pode sim estar debaixo de uma medida de juízo. Se está, não sei. Se um juízo apocalíptico chegará em breve, não sei, mas eu sei que estar com Deus é muito melhor. Nós temos inimigos, a nossa própria carne, a nossa própria inclinação interior, nossas próprias emoções e situações de trabalho, de família e tantas coisas, mas estar com Deus é muito melhor. Nós precisamos de fome de Deus, nós precisamos querer Deus como Daniel, jovenzinho, e Jeremias era jovenzinho quando Deus chamou. E se você quer saber, Josias era jovenzinho. Josias, como eu e você, ele não tinha a mínima ideia. Se eu estou num juízo, se o juízo está chegando,
Ele não tinha a mínima ideia. Se tinha alguém que tinha motivo para pôr culpa no mundo, era Josias. Eu vou falar o que vou falar com muito respeito, eu peço que prestem atenção, para você perceber que é com muito respeito. Nós estamos nos dias que, por causa da influência da psicologia, até o nosso vocabulário está muito influenciado. É um tal de falar que a pessoa está com a baixa autoestima, que a figura materna, a figura paterna. Não sou contra isso, está cheio de missionárias psicólogas na Missão Antioquia, e nós somos os primeiros a recomendar para membros da nossa igreja, passar com a psicóloga Vanessa, com a psicóloga Vera, e nós não temos nada contra isso, sabemos que é bom e necessário. Mas como pastor, às vezes eu penso que o pessoal está pondo culpa demais nos outros, culpa demais no papai e na mamãe. Jeremias teve o pior avô que alguém poderia ter. Ele era neto de Manassés. Manassés foi o pior dos piores em toda a história antiga de Israel, até o ano 70, quando os romanos destruíram Jerusalém e os judeus foram espalhados. Ele era simplesmente neto de Manassés. Ele era filho de Amon. A figura materna, paterna e foterna, se é que existe isso, era das horríveis. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Abre a sua Bíblia em Crônicas, 2 Crônicas 34. Várias informações, eu farei referência em 2 Reis, eu não lerei, mas mencionarei, porque em 2 Reis as destruições de altares são muito mais detalhadas. Em Crônicas, a renovação da aliança e da Páscoa, que eu não mencionarei, são mais detalhadas, mas eu ficarei mesmo em 2 Crônicas, capítulo 34. Houve uma corregência. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, 2 Crônicas 34:1. Ninguém reina com 8 anos. Teve uma corregência que não sabemos quem é. Joás também assumiu o reinado criança, e o sacerdote Joiada reinou junto com ele até que ele pôde assumir. Ele passou a reinar com 8 anos, tem uma corregência, não sabemos quem é, mas foi boa pessoa. Verso 2 diz que Josias fez o que o Senhor aprova, andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Presta atenção no verso 3, no 8º ano do seu reinado, ele tinha 16 anos de idade. Talvez Jeremias foi chamado com 17, talvez Daniel foi para a Babilônia com 17 ou 15 anos. 2 Crônicas 34, verso 3. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, sendo um adolescente, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Com 16 anos, Josias sabia estar com Deus é melhor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras. Josias bateu o recorde mundial de destruir altares. Agora eu mencionarei, não lerei, informações que estão lá em 2 Reis. Josias, com 20 anos de idade, 12º ano do reinado, começou a reinar com 8 anos, dá 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, Josias passou a quebrar altares, e ele bateu o recorde mundial de quebrar altar. Altar que ninguém tinha coragem de mexer, Josias quebrou. Altar que demorou séculos para quebrarem, teve profecia que quando Josias aparecesse, ele ia quebrar. Ele passou a quebrar altares por todo o reino de Judá, mas ele não sossegou. Veja no verso 6, as 10 tribos estavam na Síria, como o Senhor havia falado, e somente alguns pobres ficaram nas demais tribos no reino do norte, se misturaram com os assírios, viraram samaritanos, alguns continuaram judeus.
verso 6, nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeon, até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas. Josias fez questão de quebrar todos os altares da terra de Israel, e ele ia pessoalmente supervisar e dar ordem. Ele quebrou todos os altares. Ninguém teve coragem, nem Josafá, nem Ezequias, nem Uzias, nem Asa, eles não tiveram coragem de mexer nos altares que Salomão havia construído para Astarote, para Camus e para Moloque. Josias quebrou os altares que Salomão fez. 350 anos antes, quando separou as 10 tribos para o norte, Jeroboão foi o primeiro rei, o reino do sul, Judá. Jeroboão, preocupado que o povo ia fazer peregrinações para o templo em Jerusalém, iam ficar com o coração meio dividido. Então Jeroboão construiu 2 altares, um em Betel e outro em Dan, fez 2 bezerros de ouro e disse: esse aqui é o seu Deus, esse aqui é o seu Deus. E naquela época um homem de Deus, que nós não sabemos o nome, foi levantado pelo Senhor e foi lá em Betel, onde estava Jeroboão, diante do altar. E esse homem de Deus disse: altar, altar, da família de Davi virá um homem chamado Josias. Ele vai quebrar esse altar e vai queimar os ossos dos seus sacerdotes em cima dele, e o sinal é que o altar vai rachar. Jeroboão, que era o rei, estendeu o braço e disse: prende esse homem. Do jeito que ele estendeu o braço ficou duro. Jeroboão ficou tentando mexer o braço, não conseguiu, deu temor, falou para o homem de Deus: ora por mim, intercede por mim. Aí o braço voltou, na mesma hora o altar se fendeu, rachou. Deus disse: não coma aí, não beba aí, porque comer e beber muitas vezes significa participação, aprovação. Não fica aí para comer. Jeroboão insistiu, ele falou tchau e bênção. Ele foi enganado por um profeta mais velho, voltou, comeu, um leão comeu esse homem de Deus. 350 anos antes de Josias, Deus falou pela boca desse homem de Deus que Josias quebraria também os altares de Jeroboão. Ele quebrou todos os altares. Ezequias não teve coragem de quebrar o altar que o seu pai Acás fez. Josias quebrou o altar que Acás fez. Ele quebrou todos os altares, porque Josias sabia que estar com Deus é muito melhor. E assim Josias foi andando com Deus, mas ele não tinha a mínima ideia, como eu e você, ele não tinha a mínima ideia que ele estava próximo de um juízo. Mas ele escolheu Deus. Com 16 anos, passou a buscar a Deus. Com 20 anos, passou a quebrar o altar que ninguém tinha coragem de quebrar. Ele quebrou todos. Verso 8. No 18º ano do seu reinado, como ele passou a reinar com 8 anos, nesse momento ele tem 24 anos de idade. 16 anos eu vou andar com Deus, 20 anos eu vou quebrar altar até dizer chega. Com 24 anos, agora ele tinha condições de restaurar o templo de Jerusalém. O templo havia sido totalmente estragado por Atália, e Joiada o reformou nos dias de Joás. Depois Acás, ele destruiu o templo e tirava das suas riquezas e do seu ouro e prata, enviava para o rei da Síria, fazendo acordo. Depois enviava para Tiglat-Pileser, o imperador da Síria. Acás acabou com o templo. Ezequias, a primeira coisa que fez foi restaurar o templo. Depois Manassés e Amon acabaram com o templo. Com 24 anos de idade, no 18º ano do reinado de Josias, Josias passou a restaurar o templo. Eles haviam coletado prata por todo o reino do norte, que não tinha mais tribo lá, não tinha mais reino, mas no sul. Aí com todo esse recurso, através do secretário Zafã,
e toda uma comissão levaram toda essa prata para o sumo sacerdote Ilquias, falaram que era para reconstruir o templo, restaurar o templo, reformar, e dividiram as equipes, tudo organizado, tinha mão de obra, tinha dinheiro, vamos reformar, vamos purificar. Lá em 2 Reis diz que conforme eles vão reformar, eles ainda acham ídolos de Baal, os Baalins ali dentro do templo, vão purificando o templo. Aos 24 anos de idade, é isso que ele quer fazer, é isso que o verso 8 diz, que essa equipe foi lá para restaurar o templo do Senhor, o seu Deus. Tudo que Ezequias queria, tudo que Josias queria, é estar com Deus. Estar com Deus é muito melhor. Nós não sabemos o que Deus quer fazer na sua soberania. Não sabemos até se o juízo vai chegar amanhã, na segunda-feira, a pior segunda-feira do mundo e da sua vida, nós não sabemos, mas nós sabemos que estar com Deus é melhor, e Josias queria estar com Deus. Conforme eles recolhiam a prata, o sacerdote Ilquias achou a lei de Moisés, e leu uns pedaços para o secretário Zafã, e o secretário Zafã achou que o negócio era meio complicado, voltou, falou com Josias: olha, rei Josias, nós fizemos tudo, nós levamos a prata, nós recolhemos a prata, nós dividimos as equipes, a obra vai bombar, só que tem um detalhe, o sacerdote achou um livro da lei de Moisés, eu quero ler uns pedaços. 2 Crônicas 34, verso 14, Zafã está explicando para o rei Josias que eles encontraram o livro. Verso 16, então Zafã levou o livro ao rei e lhe informou: olha, eles encontraram o livro e tal. Verso 18, o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Zafã leu trechos do livro para o rei. Presta bem atenção. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Naqueles dias era sinal de humilhação diante de Deus. Rasgavam as roupas, não sei se tinha roupa por baixo, não sei os detalhes, sentavam sobre saco de cinza, e assim eles se humilhavam diante de Deus. Na mesma hora, o rei Josias, ao ouvir as maldições de Deuteronômio 28, rasgou as suas roupas. Sabemos que ele orou, sabemos que ele se humilhou, sabemos que ele chorou. Ele não precisou ouvir profeta para ter um coração quebrantado. Ele não precisou ouvir profeta para ter fome de Deus. Ele não precisou ouvir profeta para querer Deus e saber que estar com Deus é melhor. Ele tem 24 anos de idade e não tem a mínima ideia do que está para acontecer, mas uma coisa ele sabe: estar com Deus é muito melhor. O profeta Jeremias teve a visão da panela no 13º ano do rei Josias. Então, quando Josias tinha 24 anos de idade, Jeremias, jovenzinho, já estava profetizando: do norte virá desgraça, o juízo está sobre essa nação. Só que Josias vinha andando com Deus, tudo que ele queria era Deus, e não tinha a mínima ideia de que ele estava na reta de passar juízo, não tinha a mínima ideia. Mas agora, quando leram a lei, ele tinha ideia. Com 24 anos ele percebeu. Ele era neto de Manassés, ele era filho de Amon, ele destruiu pessoalmente os altares, ele sabia da morte de seres humanos e de crianças nos altares, ele sabia das promiscuidades, ele sabia dos endemoniamentos. Quando ele ouviu, ele chorou e quebrantou e falou: a ira de Deus está sobre nós. Percebeu com 24 anos que ele estava na reta do juízo de Deus. Verso 21, falou para Zafã: Zafã, vai consultar o Senhor lá. Verso 21, vão consultar o Senhor por mim,
pelo remanescente de Israel, são as tribos do norte e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados, o seu pai e o seu avô em especial, não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito nesse livro. Jeremias estava começando a carreira, ninguém nem sabia quem era Jeremias. Ele disse: vai lá consultar o Senhor. Quem tinha moral naqueles dias era a profetisa Ulda. Verso 23. Ulda lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: diga ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor: eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, ou seja, todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram. Verso 26, digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Verso 27, já que o seu coração se abriu, e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Verso 28, portanto eu o reunirei aos seus antepassados, você será sepultado em paz, os seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Estar com Deus é muito melhor. Desde os dias de Isaías, Deus está falando, a Babilônia virá. Jeremias estava há 5 anos falando, a panela está fervendo e é do norte para cá. Jeremias sabia, a profetisa Ulda sabia, uns poucos tementes a Deus sabiam, Josias ainda não sabia, era temente a Deus, mas o que Jeremias, Daniel, jovenzinho, profetisa Ulda e Josias sabiam, estar com Deus é muito melhor. Quando você lê a Bíblia, tem aí diante da história da humanidade as catástrofes de Apocalipse, terá os dias do anticristo, já existe muitos anticristos na terra, não estou falando dos que se declaram Jesus, porque já tem muitos que se declaram Jesus, eu estou falando dos sistemas anticristo e que se opõem ao Senhor e à sua palavra. Hoje, segundo os jornais, o Estado Islâmico, principalmente o radicalismo islâmico, não estou falando isso para você odiar muçulmanos, isso é outra história, mas eu estou falando que o radicalismo islâmico tem sido instrumento para o cumprimento de um sinal da volta de Jesus. Vos odiarão e vos matarão em todas as nações. Como Moisés, vivemos uma medida de juízo já e de complicações, e deve complicar cada vez mais, mas estando com Deus é muito melhor. Talvez nós vamos flutuar que nem Noé, e no nosso caso é arrebatamento esse flutuamento, né? Eu mesmo prefiro morrer e voltar com Jesus nos ares, mas vai dar na mesma. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que não morreram serão arrebatados, os ressuscitados primeiro encontrarão com os arrebatados. E se eu entendi a coisa direito, porque esse negócio de escatologia é meio complicado, uns acham que passa 7 anos a gente lá no céu, no bem bom, tomando sorvete, e aqui pegando fogo, uns acham que é 3 anos e meio, outros acham que passa na tribulação, sobe e já desce, e eu só sei que eu vou descer, aleluia, glória a Deus, ou porque eu morri e ressuscitei, ou porque eu fui arrebatado. Quando Jesus vier, eu virei com ele de um jeito ou do outro. Estar com Cristo é muito melhor, irmão. Se é com 7 anos, 3 anos meio, não me interessa. Com Jesus não dá errado.
Com o Senhor não dá errado. Estar com Deus é muito melhor. Até quando Moisés deu um furão, mas ele continuou com o Senhor, ele está com o Senhor. Daniel, ele viveu os dias do exílio, ele não viu a destruição de Jerusalém, porque ele já era escravo há 20 anos, mas 20 anos depois ele já era governador na Babilônia. Estar com Deus é melhor. Quem sofreu bem aí foi Jeremias. Jeremias sofreu bem, irmãos, mas ainda assim ele teve a presença de Deus e a voz de Deus. Josias, que nem um Noé, graças a Deus, né? Deus falou, do norte vem a desgraça. Aconteceu em 580, quando os babilônios destruíram tudo. Mas Josias andou tanto com Deus, que Deus falou, mas não vai ser nos seus dias. Você vai viver, tudo que você vai viver, você vai ser sepultado, aí a desgraça vem. Mas quando você estiver na terra, não vai dar. Porque você temeu, você buscou, você se humilhou. Estar com Deus é melhor. Josias bateu o recorde mundial, irmão. Ganhou de Ezequias, que eu adoro esse rei Ezequias. Ganhou de Josafá, bateu o recorde mundial. Segundo Reis 23, eu já estou terminando. Não é porque eu vou ler mais um texto que eu vou continuar. Na verdade, eu estou terminando. Segundo Reis 23, Josias bateu o recorde de temor a Deus, a semelhança do rei Davi, bateu o recorde de destruições de imagens, incomparável, foi incomparável. Segundo Reis, capítulo 23, verso 25. Nem antes e nem depois, segundo Reis 23, 25. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Verso 26, o juízo estava determinado. Esse juízo, na verdade, é para o bem. Até quando Deus aperta para nós, se você temer a Deus, é para o bem. Até se você passar pelo juízo temendo a Deus, vai ser bom. Ir para a Babilônia, mesmo como escravo, era melhor de ficar na terra de Judá, com todas as abominações. Na Babilônia tinha engenharia, tinha ciência, tinha estudos. Era a região da terra mais desenvolvida. Os judeus cresceram em conhecimento e se tornaram líderes na Babilônia. E quando voltaram, nunca mais construíram altares para Baal, Moloque e Astarote. Acabou. Até o juízo foi bom. Verso 26. Segundo Reis 23, 26. Entretanto, o Senhor não voltou atrás do fogo de sua grande ira que se acendeu contra Judá, por causa de tudo que Manassés fizera para provocá-lo a ira. A tragédia é que Manassés se converte, mas o povo estava na cultura agora das abominações, o povo não saiu. Por isso o Senhor disse, também retirarei Judá da minha presença, como as 10 tribos já tinham sido retiradas, tal como retirei de Israel e rejeitei Jerusalém, a cidade que escolhi, e esse templo do qual eu disse, ali porei meu nome. Deus só estava dizendo, vai cair tudo, e todos serão levados aqui dessa terra, novamente como escravos. Até esse juízo de ser levado para a Babilônia, para dizer a verdade, foi melhor do que continuar nas abominações do reino de Judá. Mas seria difícil, seria terrível, porque quando esses impérios da antiguidade chegavam com matanças, estuprando mulheres, degolando pessoas, queimando, não sobrou pedra sobre pedra, foi tudo derrubado, tudo destruído, foi uma tragédia quando veio a Babilônia como instrumento do juízo de Deus, mas para Josias não será nos seus dias. Você viverá, você será sepultado com seus pais,
e não acontecerá nos seus dias. O juízo estava determinado, mas não aconteceu nos dias de Josias. Estar com Deus é muito melhor. O mundo estava nas abominações, Noé foi poupado. Moisés vivia uma medida de juízo sobre o povo, mas ele está na presença de Deus, ele apareceu lá no Monte da Transfiguração. Daniel passou pelo exílio, não pelo terceiro exílio, ele saiu quando Jerusalém ainda não havia sido destruída, mas ele se tornou governador. Jeremias passou grande estresse na vida, mas ainda tinha Deus, a sua presença, a sua glória e a sua voz. No meio das perdições, Hulda ouvia a voz de Deus e era respeitada como mulher de Deus, e Josias mudou o calendário do juízo. Quando ele ficou sabendo que estava chegando e não ia demorar muito, ele chorou tanto e clamou, e Deus falou: não vai ser nos seus dias. Estar com Deus é muito melhor. Eu não vou dizer que nós não vivemos dias difíceis no Brasil, e às vezes eles podem piorar sim, porque tem instabilidade política muito grande. Terça-feira o Moro vai fazer o inquérito do Lula, interrogatório, tem bastante possibilidades de quebradeira ali em Curitiba, situação um pouco complicada. O Moro já fez um pronunciamento pedindo para quem o apoia não ir, não se manifestar, que não precisa de ter conflito de forma alguma, mas são dias difíceis, não é verdade? Até porque o ex-presidente Lula tem 30% das intenções de voto, então ele é uma força política respeitada, com seus apoiadores, pode sim dar uma instabilidade aqui no Brasil. Nós devemos orar pelo nosso povo, pela nossa nação, pela nossa cidade, porque é bíblico, e nós devemos ficar bem firmes com Deus. Esse armamento todo ali dos Estados Unidos, perto da Coreia do Norte, isso é bem preocupante. O que os cientistas dizem é muito preocupante, mas eu sei de uma coisa: estar com Deus é muito melhor. Sentir a sua presença, ouvir a sua voz, ter os seus anjos acampados ao nosso redor. Não estou dizendo que a gente não passe estresse, que a gente passe estresse. Jeremias passou uma estressão, irmão, que ele não quis nem saber, ele encheu a boca e falou: era melhor eu não ter nascido. Quase que ele falou para Deus: não dá para o senhor escolher o outro, não. Esse negócio de o senhor me escolher antes de eu nascer, ele falou mesmo. Depois ele liberou o seu estresse, orou, chorou, Deus o fortaleceu. Estar com Deus é muito melhor. Mas você percebe que Jeremias era novinho quando ele anda com Deus para construir a história de vida que Jeremias construiu. Daniel também. Jeremias, Daniel e Josias. Não tem nenhuma desculpa. Não tive figura paterna, materna. Desculpa, crescemos, somos responsáveis. Não estou dizendo que não é para ir na psicóloga, que é para ir na psicóloga. Não estou dizendo que a terminologia é ruim, não é ruim. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo: para de dar desculpa. Seu avô não foi Manassés, você não tem desculpa. Seu pai não foi Amon, você não tem desculpa. Nós não temos desculpa. Nós temos conhecimento de Deus o suficiente para orar, para buscar e para falar. Senhor, veja aí a minha inclinação para o pecado, veja aí a minha preguiça, vê aí, Senhor, a minha falta de amor, veja aí as minhas barreiras, vai me ajudando. Os pastores fazem discipulado na quarta de manhã, eu já li a lição da semana que vem, e todo ponto que o autor está fazendo nesse livro é que Deus vai nos usar e nos chama para os seus propósitos, mas num contexto de relacionamento de amor. Que nos seus anos de conselheiro, muitas vezes as pessoas com muitos problemas, ele simplesmente perguntava: mas você ama a Deus? Pessoa, você consegue falar para Deus: eu te amo? Porque Ele está te chamando para um relacionamento de amor. E é nesse relacionamento de amor que Ele vai quebrantar seu coração. É nesse relacionamento de amor que Ele vai te edificar.
É nesse relacionamento de amor que vai haver discernimento. É nesse relacionamento de amor que vai haver chamada e capacitação. E nesse relacionamento de amor a gente tem que gastar algum tempo com Deus. Tem que ouvir a sua voz. Tem que sentir a sua presença. Tem que ter algum prazer nele, e se não tiver, não tem problema, mas pelo menos fala para ele: eu estou seco, eu já estou sem vontade, eu nem sei. Apesar de que Deus usou Hulda naqueles dias, Josias chorou quando a Bíblia foi lida para ele. Nós precisamos ter temor de Deus de tal maneira que quando abrirmos a Bíblia para ler, seremos quebrantados, ouviremos a voz de Deus. A gente vai querer abrir o livro, ler o livro e sermos quebrantados pelo Senhor. Mas se não tiver vontade, não tem problema nenhum. No sentido que não é obrigado a ter, faz parte da nossa sequidão não ter. Mas eu diria que é obrigado falar para Deus: não tenho. O que o senhor vai fazer? Porque não está dando, eu leio pouco e não quero ler, mas eu preciso ouvir a voz do Senhor através das Escrituras. Eu preciso ser quebrantado, eu preciso ser edificado pelas Escrituras, por bom relacionamento com os irmãos, com períodos de oração. Uma coisa eu sei, não sei como é que vai ser a próxima semana na história do mundo e do Brasil, ou ao longo desse ano, do ano que vem. Eu sei que estar com Deus é muito melhor. Mas eu sei que nem sempre eu mesmo estou tão assim com Ele. Mas eu pelo menos oro, viu, irmão? Eu oro. Falo para Deus que sem Ele eu não consigo viver. Eu perco totalmente a liberdade espiritual. Não consigo fazer nada do que eu estou fazendo. E eu gasto tempo com Deus pedindo para Ele me renovar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eu oro pelo Espírito Santo de Deus na minha vida. E o Espírito Santo é que nos vai inclinar o nosso coração para querer estar com Deus. Vamos orar, irmãos? Como é que nós vamos fazer isso de maneira mais legal, de maneira mais animada, menos religiosa? Eu sempre gosto de dividir o povo em grupo, outros gostam de chamar aqui na frente. Mas como é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir em grupo. Rapidinho, 2, 3, 4. Não mais do que 3, 4, tá bom? Dá as mãos, vocês vão orando a meia voz. Vão orando a meia voz. Estar com Deus é muito melhor, esse é o nosso pedido. Esse é o nosso pedido. Eu quero ouvir a sua oração. Vai ouvindo a sua oração. Estar com Deus é muito melhor. Não tem problema que você perdeu a vontade, Deus já sabe. Não tem problema que está difícil de ler a Bíblia, Ele já sabe disso aí também. Não tem problema que você tem luta com o pecado, isso aí Ele já está sabendo também. Não tem nada que Deus não saiba, Ele só está precisando ouvir a sua voz. Ele só está precisando ouvir a sua voz. Pai amado, nesta noite nos colocamos na presença do Senhor. Talvez tenhamos todas as desculpas do mundo, mas essas desculpas não explicam nada, elas não justificam nada. Nós podemos ser Josias, nós podemos ser Jeremias, nós podemos ser Daniel, nós podemos ser como a profetisa Hulda, nos dias das abominações de Judá, que o juízo já estava determinado, eles tinham o Senhor, e estar com Deus era melhor. O estar com Deus era saber a sua vontade, era saber o seu plano. Estar com Deus era ouvir a sua voz. Nós podemos passar pelos juízos como Daniel, crescendo na vida. Nós podemos passar consolados, ajudados, diante do maior estresse de nossa vida, como Jeremias. Nós podemos flutuar, nós podemos ser arrebatados, nós podemos entrar na terra prometida da eternidade com Deus. Estar com Deus é muito melhor, aleluia. Estar com Deus é muito melhor.
Nessa noite nós colocamos o nosso coração. Pai amado, olha para o coração de cada um de nós. Às vezes está seco, às vezes não tem vontade, às vezes não consegue mais adorar, não consegue mais orar, às vezes não consegue ler a Bíblia, estressado, tantos problemas, tantas preocupações, tantas tarefas, estressados, não conseguimos mais ouvir a tua voz. A Bíblia ficou seca, a oração ficou seca, a fonte de amor secou, a fonte de paciência secou. Senhor, dias difíceis, dias complicados no Brasil, apresentamos o nosso povo, apresentamos essa instabilidade política dos nossos dias, apresentamos terça-feira, Senhor, o juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Lula. Dê paz ao nosso povo, dê paz à nossa nação, dê sabedoria, dê temor, que o temor do Senhor venha sobre nós, o teu temor sobre a nossa nação, que o teu povo se arrependa dos seus pecados. Quantos escândalos por meio de pastores, apóstolos, missionários, quantos escândalos, que haja arrependimento dos pecados, arrependimento dos escândalos. Senhor amado, não podemos perder a tua presença, não podemos perder a tua voz. Estar com o Senhor é melhor, estar com o Senhor é melhor.